Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo eu gostaria de discutir com vocês uma palavra que tem aparecido ultimamente na mídia, que é a cristofobia. O que é cristofobia? Essa palavra ela veio à tona por causa do discurso do presidente na ONU, em que ele afirmou que lutava, que precisava lutar, que precisava combater ou defender os cristãos e combater a cristofobia. Então eu gostaria de discutir com vocês essa questão. O que é cristofobia? Bem, a palavra cristofobia, se a gente pegar a etimologia da palavra, ela é formada de duas palavras gregas, né? Phobos e Christos. Christos é um título que é dado a Jesus, né, o Messias, que depois virou um nome próprio, Cristo, e aliás, não virou um nome próprio, mas um título mesmo, né, o Cristo, o Messias, e a palavra phobos, que vem daí a palavra fobia, que significa ter medo, né, ter ojeriza, né, ter horror, repulsa, e que na verdade virou para nós ter preconceito, ter discriminação contra alguma coisa. Então, cristofobia seria ter preconceito, discriminação, repulsa aos cristãos, repulsa ao cristianismo. Mas será que existe cristofobia no Brasil? Será que existe cristofobia no mundo? Existe um centro de pesquisa que faz pesquisas em várias áreas, inclusive na religião. Depois eu vou colocar o link aqui embaixo no vídeo para que vocês possam conferir, em que eles fizeram uma pesquisa a respeito dessa questão da hostilidade aos cristãos no mundo. E nessa pesquisa eles destacam duas coisas. Para que você diga que um grupo está sofrendo perseguição, você tem que analisar dois parâmetros: a hostilidade social e a hostilidade política, ou seja, o empecilho que o Estado coloca para a religião em cada país, e também a hostilidade social. Então, como é que a gente avalia se uma religião está sofrendo uma perseguição, ou está sofrendo discriminação, ou está sofrendo intolerância? Por esses dois parâmetros, né? O que o Estado tem feito para impedir, para perseguir, para tratar de forma desigual um grupo religioso, e como que a sociedade em geral tem agido em relação a esse grupo, né? Se tem agido com violência, se tem agido com violência física, simbólica, enfim. Então são essas duas formas que são utilizadas, né, pelo menos por esse centro de pesquisa, para qualificar, para dizer o que é perseguição a um grupo religioso. Bom, aqui no Brasil a gente pode assegurar, pode afirmar com certeza que não existe perseguição aos cristãos, né? Que não existe repulsa ao cristianismo. Então a cristofobia no Brasil não existe. Na América Latina, muito menos. E podemos até falar na América de forma geral. Não existe perseguição, não existe nenhum empecilho para que os cristãos possam desempenhar a sua atividade, a sua religiosidade, os seus ensinos, estabelecer as suas igrejas, os seus programas, os seus cultos, as suas celebrações. Então, nesse sentido, falar de cristofobia no Brasil e na América Latina, e eu ainda iria mais, né? Falar de cristofobia na Europa é algo enganoso, é algo que não existe, segundo esse centro de pesquisa, que traz também essas estatísticas em relação à perseguição a grupos religiosos no mundo inteiro. Então, o que esse grupo de pesquisa afirma é que há sim uma perseguição tanto a cristãos e muçulmanos. Quer dizer, quais são os grupos mais hostilizados no mundo?
são os cristãos e os muçulmanos. Por quê? Porque também são maioria, né? E como eles são maioria, né, como eles formam a maioria dos fiéis, né, ligado a esses dois grupos, a essas duas tradições, então, evidentemente que eles também sofrem mais hostilidade. Segundo esse centro de pesquisa, os cristãos sofrem mais hostilidade nos países de população muçulmana, que estão concentradas no Oriente Médio e no norte da África, né? Mas, em geral, quando você olha o mapa da hostilidade à religião no mundo, você verifica que, na maioria dos países, não há hostilidade, alta hostilidade aos cristãos, né? Ou à religião de forma geral. O que esse centro de pesquisa demonstra é que essa alta hostilidade à religião se concentra na Rússia, na China e um pouco na Índia. Então, se a gente pegar esses países, a gente vai ver também que aí se concentra a maior parte da população. Então, se existe uma religião majoritária, que também está presente na maior parte onde há países de maiores populações, evidentemente que a hostilidade pode ocorrer, né, de forma mais fácil, né? Pode ocorrer hostilidade porque, além de você ser uma religião majoritária, você está também presente em um país, né, em uma região de grande população. Então isso dá a ideia de que a religião está sendo perseguida, está sofrendo muita perseguição. De qualquer forma, esse centro de pesquisa demonstra que a hostilidade aos cristãos, ou melhor, a hostilidade à religião se concentra mais na Rússia, na Índia e na China. E a hostilidade aos cristãos se concentra mais nos países muçulmanos do Oriente Médio e do norte da África. O que acontece é que os Estados Unidos, por ser considerado um país cristão, eles também se acham no direito de proteger, né, os cristãos no mundo. Então eles realizam todos os anos, eles fazem um levantamento da intolerância que ocorre no mundo inteiro e através das suas embaixadas. E esse relatório ele sai todos os anos dizendo quais são os países em que há mais perseguição aos grupos religiosos. Você pode encontrar esses relatórios facilmente na internet. O que é interessante é que muitos cristãos sofrem hostilidade nos países de maioria cristã. Por exemplo, aqui no Brasil, dizer que os cristãos sofrem cristofobia é dizer que o próprio país cristão está, então, agindo, né, de forma preconceituosa, discriminatória, colocando barreiras para que o cristianismo não possa atuar no país, o que não é verdade. Então, para que haja perseguição, intolerância, para que a gente chegue à conclusão que existe cristofobia, né, contra os cristãos no Brasil, no mundo, em qualquer lugar, é necessário que essas duas coisas caminhem juntas, né? Uma ação governamental do Estado para impedir, para atrapalhar, para colocar barreiras para que a religião não se desenvolva, e também existe uma hostilidade social, quer dizer, a própria população se revolta, faz ações contra esse grupo religioso, persegue, enfim. Agora, pode também acontecer uma coisa e pode também acontecer apenas uma coisa e outra não. Por exemplo, é possível que um grupo religioso sofra com a hostilidade governamental, mas que não tem hostilidade social.
Quer dizer, esse grupo vive em um país em que há muitas leis, muitas regras, né, que limitam a sua ação, mas isso não quer dizer que ele sofra perseguição por parte da população. Ele está sofrendo uma perseguição aqui pelo próprio país, pelo próprio Estado, né, pela própria nação, pelo próprio local onde eles estão atuando, né? Mas não há uma hostilidade, pode ser que não haja uma hostilidade social, né? Pode também ocorrer o contrário, pode haver uma hostilidade social e, ao mesmo tempo, o país onde esse grupo está estabelecido não coloque também nenhum empecilho para que esse grupo se reúna, para que esse grupo se estabeleça, para que esse grupo atue. Mas é importante que a gente esteja atento a essas duas possibilidades. Quando elas estão juntas, a gente pode falar então de uma perseguição. No caso dos cristãos, esse relatório afirma que em 2011, o grupo que mais sofreu esse tipo de hostilidade no mundo, de fato, o relatório mostra como sendo os cristãos. O relatório coloca essa hostilidade em números. Ele afirma que os cristãos, em 2011, sofreram hostilidade em 105 países. E os muçulmanos sofreram hostilidade em 101 países. Então, a gente começa a perceber que em relação à hostilidade, tanto cristãos quanto muçulmanos estão mais ou menos equiparados, né? Os dois grupos são os que mais sofrem perseguição pelo mundo, segundo esse relatório. Agora, no Brasil, como eu falei, não dá para falar em cristofobia. Aqui no Brasil, ninguém persegue cristãos, né? Aqui no Brasil é o contrário. Os grupos que mais têm sofrido perseguição religiosa, hostilidade social e muitas vezes até governamental são os grupos ligados às religiões de matriz africana. Os grupos cristãos não têm nenhum problema com a lei, nenhum problema com a sociedade para atuarem, para pregarem, para ensinarem, para se reunirem, para fazerem as suas atuações. Não há nenhum embaraço nesse sentido. Então não podemos falar de cristofobia no Brasil. Agora, temos que estar atento a uma coisa. Muitas vezes um grupo religioso diz que está sendo perseguido, que está sofrendo hostilidade por parte do governo ou da população, mas é preciso verificar se esse grupo ele não está cometendo algum crime, se ele não está fazendo alguma ação que também vai contra os preceitos, os princípios da sociedade. Por exemplo, se um grupo religioso ele é preconceituoso, ele é discriminatório, ou ele comete algum crime fiscal, de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro, enfim, algum crime ligado à questão financeira do país, evidentemente que ele vai ser penalizado, né, pela lei, pelo que está na lei daquele país, ou ele vai ser penalizado por ser um grupo que prega a discriminação ou o preconceito, ou a exclusão. E aí esse grupo não pode, evidentemente, colocar isso como sendo uma perseguição, ou está sofrendo uma hostilidade. A hostilidade que ele está sofrendo, muitas vezes, é a hostilidade da própria lei, o cumprimento da própria lei. Então, muitas vezes isso acontece, inclusive no Brasil. Às vezes, grupos que são intolerantes, eles querem realizar práticas em determinados locais públicos que não podem ser realizados, e quando a lei proíbe, ou quando a lei diz que eles não podem realizar tal coisa, eles se defendem, ou eles interpretam isso como sendo uma perseguição. Em nome da laicidade, há momentos que é necessário você limitar a religião, limitar a ação religiosa, porque ela está ultrapassando os limites da vida pública, os limites do que a gente entende por laicidade.
Portanto, para ficar bem claro, não existe cristofobia no Brasil, não existe cristofobia na América Latina, não existe cristofobia na América de forma geral e não existe cristofobia nem mesmo na Europa. O que pode ocorrer ainda, que a gente pode interpretar como sendo um tipo de perseguição, é o que diz o relatório. Esse relatório que eu mencionei, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que existe sim uma hostilidade, um conflito com cristãos em países de maioria muçulmana e está restrito ao Oriente Médio e ao norte da África. Mas a mesma coisa também pode ocorrer, os muçulmanos também fazem essa mesma reclamação em relação a países cristãos. Se pegarmos as estatísticas que falam sobre perseguição ou hostilidade aos muçulmanos, nós vamos verificar que eles sofrem essas mesmas perseguições também em países considerados cristãos. Então, os dois argumentos valem para os dois lados nesse sentido. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Era um vídeo bem rápido, apenas para ficar claro essa questão da cristofobia no Brasil. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!